Olá, seguidores! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, Priscila de Siero Oficial. Hoje eu tive o prazer de convidar a Paulinha, ela está aqui comigo, direto lá da roça, onde ela mora hoje, né? E era para ser um ao vivo no Instagram, a gente teve alguns probleminhas técnicos, então, conforme prometido, viemos aqui gravar para vocês esse vídeo. E a Paulinha, ela tem muito para oferecer para a gente. Então, Paulinha, seja bem-vinda, se apresente aqui para quem não te conhece. Um prazer, muito obrigada, Pri, pelo convite, estar aqui com vocês. Eu sou a Paulinha do Viver Integral, sou bióloga e trabalho com culinária ecológica, culinária natural vegana, tá? Eu ministro cursos, oficinas, consultoria para a questão de estilo de vida, de alimentação. Trabalho também por encomendas, eu tenho um cardápio onde eu faço chocolates e vários quitutezinhos e festas veganas, tá? Dentro do princípio da ecogastronomia, que é da escolha dos ingredientes, tá? Pensando todo o cardápio, as receitas que eu elaboro, os ingredientes, são todos pensando na harmonia das receitas para a nossa saúde, para o nosso organismo como indivíduo, mas também no nosso indivíduo inserido no ecossistema. Então, onde a gente pode estar aí trabalhando com sazonalidade, com alimentos orgânicos, para que a gente possa estar com uma saúde integral do nosso organismo para o meio ambiente. Isso, e eu sempre falo, a Paulinha, gente, por ela ser bióloga, ela tem toda a parte teórica, né, obviamente, e ela pratica muito aquilo que ela faz. Então, é um ser íntegro, né? E a Paulinha, ela é vegana, corredora de montanha, mora no mato, e ela tem muito para passar para a gente. Quando eu decidi falar desse tema, eu vi que eu também não sabia nada, sabe? E aí a gente foi interagindo, e eu quis que ela viesse, e graças a Deus ela está aqui hoje, cedendo uma hora do dia dela, para a gente poder aprender bastante e procurar fazer a diferença a partir de já, porque essa pandemia também, gente, tem ligação com essas nossas escolhas alimentares, e a Paulinha vai falar no decorrer o porquê disso, né? Às vezes as pessoas não têm tanta noção, né? Será que é somente lá a questão da China? Será que a gente aqui não tem nada a ver com isso? Então, no final, vocês vão poder tirar algumas conclusões e, de repente, abrir um pouco mais a mente para vocês correrem atrás disso e falar, poxa, será que eu também não tenho impacto nisso? A gente vai entender melhor no decorrer aqui do bate-papo, né? Então, Paulinha, eu abri uma caixinha de perguntas no meu Instagram, onde eu perguntei se as pessoas sabiam, né, se elas achavam que as escolhas alimentares delas tinham um impacto no meio ambiente. E 90% disse que sim, tá? Então, eu acredito que uma das coisas que as pessoas mais falam a respeito é a questão dos orgânicos. Então, a gente sabe, a agricultura orgânica é melhor para o ser humano, é melhor para o planeta. E eu queria que você explicasse um pouco essa questão dos orgânicos versus a monocultura, definição. Então, fala aí, pode falar. Sim, que bom, fico feliz, né, saber então que a maioria das pessoas já está relacionando a questão dos orgânicos e das escolhas alimentares para a questão ambiental, né? Mas às vezes fica uma questão muito superficial, né? Às vezes as pessoas sabem que tem esse impacto, o quanto, né? O quanto disso realmente pode ser danoso. Então, basicamente, em termos gerais, uma agricultura orgânica é uma agricultura onde você não utiliza agroquímicos, né? Pesticidas, adubos químicos, você não utiliza agrotóxicos, é um alimento que a gente chama de um alimento limpo, né? Então, tem a questão relacionada para a saúde, né? Que você não está se intoxicando com os agrotóxicos. E, basicamente, de forma geral, generalizada, ela é uma área onde ela foi desmatada, uma área grande para a produção em larga escala de um único alimento. Por isso o nome monocultura. Então, geralmente, você vê muito em estradas e nos interiores, né? Onde existem essas regiões que são mais afastadas dos grandes centros, onde tem a produção de alimento, aquelas grandes áreas, por exemplo, de cana-de-açúcar, grande área de plantação de soja, grande área de plantação de cítricos, de frutas, por exemplo, que são esses alimentos que são produzidos em larga escala. E o que acontece?
A partir do momento que você tem uma grande área que foi desmatada, você tem uma perda de biodiversidade desse local. Além disso, você vai estar fazendo o quê? Você vai estar cultivando um único alimento. Então, o que acontece? Esse um único alimento, ele está muito vulnerável a pragas, muito vulnerável a doenças, tá? Porque ele não tem o que a gente chama de interações ecológicas. Então, o que acontece? Eles acabam tendo que colocar agroquímicos, a gente chama os remédios, né? Pesticidas, agrotóxicos em geral, todos esses químicos, para poder proteger essa planta de ataque de pragas, de fungos, porque ação de laranja, por exemplo. Aí vem uma praga, um fungo que ataca uma laranja. Rapidamente você vai ter essa plantação inteira contaminada, entendeu? Então, para lá, eles acabam utilizando muitos venenos para proteger essa planta desses ataques. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, muitos dos ataques ocorrem justamente porque não tem a interação com outros animais, com outras espécies de plantas que protegem, né? Então, você tem esse ataque. Aí, o que acontece? Você coloca muito agrotóxico. Esse agrotóxico, o que ele faz? Ele contamina todo o solo. Além de contaminar o solo, ele mata a biodiversidade do solo, tá? Porque a gente pensa que, às vezes, a gente tem a mania de achar que o que morre é só aquilo que a gente vê, né? Como você é nutricionista e o pessoal fala muito, por exemplo, da nossa flora intestinal, das nossas bactérias, dos probióticos que a gente tem, o solo, entre aspas, é a vida da floresta, é a vida daquele meio ambiente. Ali aonde ocorrem todas as interações bacterianas e de fungos, aonde esses organismos biodisponibilizam os nutrientes do solo para as plantas. É que nem ocorre no nosso intestino. A gente não tem que estar com a flora intestinal, com nossa saúde ali, para você poder absorver os nutrientes do nosso organismo, a nossa imunidade. O solo é a mesma coisa. Se você coloca um químico ali que mata toda essa biodiversidade do solo, a planta não tem os nutrientes biodisponíveis para ela. Aí o que acontece? Você tem que colocar fertilizante químico. Você coloca adubo químico, porque você matou a biodiversidade da floresta. E as interações que ocorrem, que é aquilo que é a olho nu, porque são seres, entre aspas, invisíveis, ou até insetos, mas que estão embaixo da terra e a gente acaba não vendo, ou que não dá muita importância, porque é uma minhoca, porque é uma lesminha, aí a gente, ai, credo, aquela coisa assim. Mas esses seres são fundamentais para a saúde de um meio ambiente, para que no topo da cadeia, aqueles grandes animais, aquelas aves que a gente acha lindo e maravilhoso e a gente quer preservar, para que eles existem, tudo começa no solo. E a monocultura, ela é altamente devastadora nesse sentido, por quê? Porque ela mata a biodiversidade do solo com a utilização desses adubos químicos e desses agrotóxicos, além de matar também a questão de muitos insetos, né? Porque quando ocorre, por exemplo, a pulverização de agrotóxicos, você mata vários insetos. Esses insetos, eles são polinizadores, então eles ajudam os tipos de insetos, eles polinizam as florestas. Se você mata esses insetos, se você tem uma grande quantidade de veneno inserido, por exemplo, numa área florestal, você também está prejudicando a área de floresta em seu entorno, porque fica no ar, né? Então, esse sistema de monocultura, ele é muito cruel, tá? Em relação não só para a questão do agrotóxico no nosso ambiente, mas para a questão da degradação ambiental. Então, assim, para facilitar em termos em tópicos, assim, né? Quando você é uma cadeia, você matou, você desmatou, perdeu biodiversidade. Você perdeu a vida no solo, então você precisou de um adubo químico. Essa planta está totalmente fragilizada e dependente de duas coisas: do fertilizante que você coloca do solo e do veneno para não ter ataque
de fungos, de bactérias e de patógenos externos, ok? E aí, o que acontece com esses agrotóxicos? Eles caem na terra. Na terra, a terra absorve. Esse agrotóxico atinge lençol freático. Tá? Então, hoje em dia, por exemplo, já tem vários estudos científicos mostrando que a água que a gente bebe, que a água da torneira, etc., já tem resíduos de agrotóxicos que foram utilizados nessas plantações, tá? Então, você acaba até contaminando a água. Essa água contaminada, muitas vezes, cai em rios, em mares, que numa região florestal, que está até longe do percurso de rio, mas por debaixo da terra, essa água foi sendo levada e chega a mananciais, que é a água, muitas vezes, que as pessoas consomem, principalmente as pessoas que estão mais próximas das áreas rurais, que são pessoas, às vezes, até de carência, né, em relação financeira e de estrutura. Então, essas pessoas, elas acabam tendo acesso à água desses mananciais, e esses mananciais que durante muito tempo eram águas limpas, minerais, cristalinas, acabam sendo contaminadas por esses agrotóxicos que vêm, às vezes, muitas vezes até de longe, né? Então, além também, quem já viu nessas regiões e nesses estados, aviãozinho, em algumas épocas do ano, pulverizando agrotóxico, né? Então, isso, o que acontece? Esse agrotóxico está no ar. Então, a população, em geral, está sendo contaminada por esse agroquímico que fica essas partículas que ficam no ar, então você acaba, às vezes, respirando agrotóxico, né? Isso, antes de cair ali na plantação, onde eles estão, entre aspas, pulverizando diretamente, essas partículas que estão no ar, que são levadas pelo vento, acabam, por exemplo, caindo no dossel das matas adjacentes a essas áreas que estão sendo plantadas. Então, o que acontece? Às vezes ocorrem mortes de insetos, de pássaros, que eles são altamente contaminados e sensíveis a esse tipo de químico. Porque a gente ainda consegue, entre aspas, lidar bem com eles e começa a ter o efeito crônico de acumulação de agrotóxicos e começa a ter as doenças crônicas. Mas esses insetos, esses animais, o organismo dele não consegue ter esse efeito. Então, às vezes, o efeito é mortal. Ele entrou em contato com o ESAI de excretar, né? E ele acaba morrendo na hora ou interferindo muito. Ele, às vezes, já tem estudos que uma abelha não reconhece mais a sua planta, por exemplo, que ela tem que polinizar, porque o seu sistema nervoso foi alterado por contaminantes químicos. Então, é muito mais além da questão da gente estar se envenenando com os agrotóxicos, né? Tem toda essa questão ambiental que contamina solo, água e ar, e a perda de biodiversidade, que é enorme, né? Nesse sistema de monocultura. Não, é meio que uma cascata, né? Uma coisa que uma coisa vai levando a outra, vai levando a outra, e também tem a questão da morte das abelhas, né? Que as abelhas estão meio que sumindo também por conta da monocultura, do veneno, desmatamento, né? Isso. O que acontece assim, quando a gente fala, tem até aquela frase do alguém, né, não haverá alimento na terra, porque o que acontece? A gente tem a imagem da abelha, daquela abelha amarelinha com a listrinha preta dos desenhos. Aquela abelha, na verdade, não é nem uma abelha nativa, tá? Ela é uma abelha para produção em larga escala de mel, que não é nativa. Ela é originária da África, com híbrido com a europeia, que é a abelha que não é a abelha nativa. Quando a gente fala na extinção de abelhas, são abelhas nativas que são responsáveis por polinizar a nossa biodiversidade, tá? E que são a mais conhecida, que hoje em dia já se fala da criação do resgate da abelha jataí, que é a mais conhecida, mas a gente tem N espécies de abelhas, tá? E de insetos que fazem essa polinização e que, por conta da perda de habitat, por conta do desmatamento,
e por essa alta contaminação por agrotóxicos, acaba levando os insetos que fazem essa polinização, acaba perdendo a vida. Então, por isso que a gente fala, plantem flores, né? E deixem as abelhas polinizar, porque você precisa ter o alimento das abelhas para ocorrer essa biodiversidade que está sendo perdida por conta desse sistema. O vídeo ele só cortou um pouquinho, Paulinha, na hora que eu não entendi o nome da abelha, que é a abelha mais comum que você falou aí que está assumindo. Ah, tá. Eu disse que a abelha mais comum, que é a abelha nativa selvagem, que é a abelha jataí. Ah, jataí. Na verdade, assim, são várias, mas o resgate da Karen na internet, e que é a abelha sem ferrão, que o pessoal está justamente fazendo o quê? Para o pessoal criar essa abelha sem ferrão, deixar umas casinhas para elas poderem se multiplicar, né? Para poder fazer essa polinização. Tá, chama jataí, então, né? Jataí. Isso. Tá. Tem milhões de espécies de abelha, mas a mais conhecida, para facilitar, que o pessoal pode, quem se interessar pelo tema, me dá uma pesquisa. Tá. Se você colocar aí resgate de abelha sem ferrão, de abelha jataí, quem quiser se interessar por esse tema, aí palavras-chave para o pessoal fazer essa pesquisa. Tá, bacana, ótimo, aprendi mais uma. E, Paulinha, vamos falar agora da questão do consumo de carne no meio ambiente, né? Qual que é esse impacto da gente comer carne ou da gente comer muita carne? A gente sabe que o brasileiro come muita carne, né? Então, a gente tem um agronegócio muito forte aqui no país, né? E está cada vez mais sendo incentivado aí por políticas governamentais. Como que é esse impacto, né? Porque às vezes a pessoa fala, poxa, mas eu não acredito que comer carne vai causar um impacto no meio ambiente por conta do pum do boi, quer dizer. É uma coisa tão doida, né? E a gente sabe que é uma realidade, mas eu queria que você falasse um pouco além disso para que fique claro aqui para todo mundo. Perfeito. Então, a questão do agronegócio em si, o agronegócio ele envolve a monocultura e, entre aspas, a agropecuária ou o sistema industrial de produção de animal, né? Que a gente tem a produção de carnes, né? De boi para corte, tem a produção das vacas leiteiras, os laticínios, assim como os aviários, etc. Então, assim, tem a questão, logicamente, da carne, mas é o sistema que envolve toda a produção de animal em si, né? Então, o que acontece? O sistema agropecuário, ele precisa de enormes áreas de desmatamento para poder conseguir produzir esse gado. Então, a gente sabe que, além das queimadas, além de diversas coisas, a pecuária em si, a criação de gado, ela é uma das maiores causas, não a maior causa de desmatamento. Você precisa desmatar grandes áreas para poder criar esses animais, tá? Então, você tem uma área maior do que a monocultura, muito maior do que a monocultura, são as áreas de desmatamento para a criação de gado. Então, se você procurar mapas de desmatamento da Amazônia, por exemplo, você vai ver que aonde tem a maior área de desmatamento é a área de produção de gado. Tá? Além da questão do desmatamento, né, você tem toda a questão do consumo de água para esses animais, que é absurdo, tá? Então, assim, o consumo de água para a produção de carne é muito maior do que o consumo de água para produzir alimento, entendeu? Tá. Se você for plantar um cereal, se você for plantar um alimento vegetal, entendeu? O consumo de água é bem menor. Os animais, eles exigem uma quantidade de água muito maior. Então, ali nivelando, dando os tiques, os checklists dos impactos ambientais. Desmatamento, áreas enormes de desmatamento. A questão do consumo de água, que é absurdo, tá? Então, é muito grande. E, geralmente, a gente tem que pensar sempre que as áreas onde estão inseridas a produção de alimentos ou a produção, a indústria dos animais,
para consumo são áreas rurais. Essas áreas rurais, o que acontece? São onde ocorrem as populações mais pobres ao seu entorno, né? E que essas populações estão altamente em contato com esses contaminantes. Então, além de ter um impacto ambiental de destruição, tem um impacto social dessas pessoas, porque o incentivo do governo para o agronegócio e para a monocultura, o que acontece? São os grandes latifundiários que estão ganhando dinheiro com isso e não a sua população local. Então, você tem poucas pessoas enriquecendo muito e a população em geral ali passando fome e necessidade, porque esse alimento ele vai ser para abastecer grandes centros e para exportação. Então, ainda tem essa questão de impacto ambiental e social. Mas o gado, por exemplo, para questões de mudanças climáticas, o pum do boi que você falou, né? Você tem aí uma grande quantidade de enxofre sendo jogada na atmosfera, e isso sim tem impacto na camada de ozônio, que tem impacto sim nas mudanças climáticas, tá? Na camada de ozônio. Então, parece brincadeira, parece aquela coisa, é ativismo bobeira de pessoal vegano, mas não é. São artigos científicos, são pessoas que estudam realmente as questões dos impactos ecológicos, dos impactos ambientais, tá? De proteções a florestas, e que isso não é chacota, entre aspas, assim, para te convencer a parar de comer carne. Isso são dados realmente publicados, e que isso tem, inclusive, o sistema de produção do consumo de carne está sempre sendo em pauta nas reuniões da ONU para mudanças climáticas, em todas esses debates que tem, né, do que se fazer para a questão ambiental, essa questão está sempre em pauta. Então, tem muito impacto, sim, na questão das mudanças climáticas, de desmatamento, de consumo de água, de perda de biodiversidade, e também porque, infelizmente, a gente tem aí, entre aspas, a produção de animal, que eles chamam, que são altamente regulamentadas, que são fiscalizadas, mas tem muita aí produção de alimento de animais que estão inseridas por aí, que são feitas de mau jeito, com má higiene. Tem os confinamentos de animais. Então, por exemplo, num pequeno espaço, você tem confinação e maltrato de animais, de aves. Isso você acaba tendo aí uma grande contaminação de vírus e bactérias, de doenças que estão nesses animais, e que esses animais vão ser depois o que as pessoas vão consumir, que vão para o mercado. Sim, né? sim. Então, para o impacto ambiental. Agora, em relação ao Covid-19, né, que foi exatamente, né, por conta daqueles wet markets, né, da China, e com aquele confinamento de animais que não eram para estar ali, né, na verdade, animais exóticos, enfim, que não eram para estar naquele ambiente, ficam todos juntos, engaiolados, sob estresse, sem uma técnica correta de higiene ali, né, de saneamento, e eles acabam tendo, os próprios animais tendo contato com urina, com fezes dos outros animais, e aqueles vírus, enfim, acabam se modificando, e são as zoonoses, né? Então, a gente acaba se contaminando também por essa questão, né, Paulinha? Então, você falou uma coisa que também tem total correlação com o que a gente está vivendo hoje, e que é mundial, e todo mundo está passando por isso. Inclusive, Isso. Inclusive, na verdade, a FAO, que é a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agrícola, né, que a sigla é FAO, ela já tem vários relatórios publicados dizendo que uma média de 70% das doenças graves humanas, elas tiveram origem de zoonoses, né? Gripe aviária, gripe suína, agora o corona, porque o que acontece? Os animais, eles são vetores de vírus e de bactérias, tá? Tem muitos vírus e bactérias
que os animais selvagens, que quando estão no seu natural, em equilíbrio, eles se dão bem. É que nem, por exemplo, não acontece nada. Então, existem vírus e bactérias que para os animais selvagens, ok, eles estão adaptados a eles. São vírus que ocorrem dentro desses, que ocorrem nos animais. E que eles estão dentro dos seus habitats, dentro da sua floresta, dentro do seu cerrado, de acordo com o bioma natural de cada um. Quando você começa a ter o desmatamento, você começa a ter muito contato com esses animais selvagens. Esses animais selvagens acabam transmitindo esses vírus, né, para animais que, entre aspas, vão ser, que estão mais fragilizados, até que são os animais de produção, nação também, tá? E além de ser cultural em alguns locais, como a China, entre outros, do consumo desses animais silvestres, de pessoas que não comem só, por exemplo, aqui no Brasil, você vai no mercado, você vai encontrar peixe, frango e carne. Mas você vai em outros locais, culturalmente, eles comem vários tipos de animais silvestres, que está dentro da cultura deles. E aí eles estão entrando em contato com vários seres vivos que o nosso corpo, às vezes, não consegue reagir. E pode ser, muitas vezes, fatal. E a questão que, da mesma forma que um vegetal ele está totalmente ali vulnerável, não tem praticamente imunidade ali por causa do ponto de agrotóxico, de solo, essas coisas, os animais em confinamento, eles também são muito frágeis, eles não têm uma imunidade própria para combater esses vírus. Por quê? Porque eles estão completamente estressados, eles estão completamente sem saúde emocional, porque os animais sentem, tá? E o seu organismo, ele tá confinado, ele tá recebendo diversos tipos de precisa engordar, ele precisa produzir leite, ele precisa, entre aspas, ter ali para conseguir dar conta da demanda do consumo de carnes, né? Então, esses animais são completamente fragilizados. Então, o que acontece? Eles recebem uma grande quantidade de antibióticos, uma grande quantidade de remédios para não ficar doente. E aí, o que acontece? Como a gente já sabe, quando você consome muito antibiótico e antivírios, elas vão ficando resistentes a esse antibiótico. A gente não fala que não pode ficar tomando antibiótico para qualquer coisinha, porque senão você vai criando resistência e chega uma hora que você toma um remédio e não faz mais efeito. Isso ocorre com os animais. E aí o que acontece? Quando ocorre uma mutação viral, que esses animais já não conseguem mais, já estão muito resistentes a esses antibióticos, a gente está fazendo o quê? Fortalecendo cada vez mais os vírus. Ele fala, não, eu vou ser resistente a esse remédio, vou ter uma mutação. Aí dá outro remédio, até que ele fica uma hora que o remédio não dá conta mais. Uhum. E aí o ser humano consome o vetor e aí acontece essa loucura. Além da questão de, por exemplo, de transporte, né? Como a gente sabe, por exemplo, se o Brasil é um dos maiores exportadores de carne, a gente não está consumindo um produto local, a gente está fazendo com essa globalização, a gente está fazendo com que os animais viajam pelo mundo todo. Então, às vezes, a gente começa a transmitir vírus e bactérias através desses animais por exportação. Então, por exemplo, às vezes uma pandemia, que se você consumisse, por exemplo, só a carne daquele local, poderia ficar ali, exclusiva dali, por exemplo, entendeu? Agora, como é que fica mundial? Porque você tem esses transportes, então é por navio, é por avião, por tudo quanto você vê esses transportes de animais em confinamento sendo pelo mundo todo, né? Então, você não tem só o consumo de carne local, você tem o consumo de carne que viajou, esse vírus foi junto. E quando chegou lá, essa população consumiu. E assim vira essa loucura. E o que acontece? Aonde está a maior morte nas pandemias? São nos grandes centros. Por que nos grandes centros? Porque é onde você tem a maior quantidade de população. Né? Então, muita gente. Muita gente. Então, o que acontece? Eu fico brincando, fico relacionando que eu fico sempre relacionando o nosso estilo de vida
com os aprendizados que eu tenho com as recuperações ecológicas, né? Eu falo que a natureza, ela ensina muito pra gente. Então, se a gente fala que quando você tem uma perda de biodiversidade, por exemplo, numa floresta, você tem um único tipo de espécie vivendo ali, esse ambiente está totalmente fragilizado. Se a gente pensar em grandes centros, de uma forma bem assim generalizada, a gente pode dizer que somos monocultura de seres humanos, e que quando um vírus chega, é um amontoado de gente começa a transmitir para todo mundo de uma forma muito rápida, porque a gente não tem espaçamento entre nós, a gente não tem uma biodiversidade entre nós, que são árvores, animais, a gente está convivendo ali num solo totalmente pobre, porque não existe mais solo, é tudo concreto, então o que a gente recebe, entre aspas, adubo químico, que vamos pensar aí na cesta básica, são alimentos industrializados, né, que seria o nosso adubo químico, que não fortalece nosso sistema imunológico, só faz a gente ficar vivo. Entre aspas, o nosso agrotóxico são essas grandes concentrações de remédios, que faz com que a gente permaneça vivo sem sentir sintomas, mas sem perceber que, entre aspas, a gente dá um caos por dentro. E quando a gente está totalmente fragilizado e vem um vírus, uma bactéria que está resistente a todos esses tipos de remédios, a gente ocorre essa loucura, né? Então, para a gente que trabalha muito com essa questão ambiental, que a gente tenta falar, gente, presta atenção, se acabar a floresta, se acabar a biodiversidade, se o solo estiver contaminado, se a água estiver contaminada, se o ar que você respira está contaminado, não adianta, às vezes, você só ir no mercado e comprar um alimento orgânico e achar que você está imune, porque você está inserido, você vive num planeta doente. Tá, não, então, perfeito. Então você já conseguiu colocar muito bem como esse desequilíbrio ecológico, né, tem ligação também com pandemias, né? Tem total ligação. E aí que eu quero entrar com você em relação a essa questão de que sistema que eu vou alimentar quando eu me alimento, né? Juntando aí com essa questão da ecogastronomia, que é uma coisa que você faz muito bem. O que você pode dizer para a gente, já juntando tudo isso e com dicas assim práticas? Eu que estou vendo, estou desesperada, estou ouvindo tudo isso. Gente, o que eu posso fazer para tentar mudar isso, pelo menos ser um pedaço da mudança? Exato. Porque foi até o que eu comentei com você. Cada tema desse, agricultura orgânica, monocultura, agrotóxico, agropecuária, cada tema desse daria uma live de 1 hora, né? Mas como a gente é muita informação picadinha, às vezes acaba ficando confuso. Fala, nossa, e agora? Socorro, né? Sim. Então, quando a gente pensa em ecogastronomia, para poder te responder essa pergunta, qual sistema você alimenta quando se alimenta? Que é uma pergunta que a gente sempre gosta de instigar para as pessoas, que é justamente para elas pararem para pensar em toda vez que ela for consumir algo. É quase um estado de meditação. Você primeiro pensa antes de consumir, né? Então, o que acontece? Dentro da ecogastronomia, quais são os princípios básicos? Esse alimento tem que ser limpo. O que significa isso? É um alimento que não foi utilizado de químicos, né? Não tem agrotóxico, não tem fertilizante. Então, ele vem oriundo do quê? De agricultura orgânica, de sistemas agroflorestais, de sistemas de agricultura biodinâmica, que daí cada um também daria alimentos, entre aspas, que são alimentos que não contêm agrotóxicos. Ok, alimentos limpos, justos. Por quê? Porque o sistema de produção, ele é muito injusto quando você pensa nos pequenos agricultores, né? Então, numa monocultura, por exemplo, você tem ali, como eu falei, grandes empresários latifundiários enriquecendo, né? E não é justo, entre aspas, com os agricultores. Então, assim, são alimentos ali que foram oriundos de pequenos agricultores, você sabe que esse alimento está sendo para valorizar essas pessoas, né? Para que ele não tenha a exploração do trabalhador rural, porque o trabalhador rural, ele ainda é muito explorado, ele não é valorizado, tá? Então, ele tem aí uma exploração de trabalho manual, às vezes de trabalho escravo, tá? Por quê? Porque as pessoas têm essa mentalidade de que eu quero pagar muito barato, entendeu? Mas ela esquece que
para ela ter um alimento de qualidade, orgânico, para ela ter um alimento ali que ela vai estar prevenindo doenças, que ela vai estar ali, que é a base de tudo, que você não vive se você não tiver saúde, quem está ali na terra, dia a dia, debaixo de sol, debaixo de chuva, são os agricultores. Então, é da gente saber se esse alimento está sendo justo, se é um alimento que está sendo, você está comprando de pessoas que você sabe que esse dinheiro vai estar sendo repassado para pessoas, né? Então, um alimento limpo, justo e bom, que é um alimento saboroso, gostoso, né? Você sabe ali que as frutas, as verduras orgânicas, a orgânica, uma rúcula tradicional, ela tem muito mais sabor. Então, os alimentos, eles vêm dentro desse princípio de ser uma coisa saudável e justa, né? Tá. Então, ela segue esses princípios da sazonalidade, por exemplo. A agricultura convencional não respeita a sazonalidade dos alimentos. Então, você quer comer morango o ano inteiro, você quer comer uma fruta o ano inteiro, entendeu? Não tem esse respeito por sazonalidade. Então, o que acontece? Você acaba tendo que colocar mais veneno para poder consumir esse alimento o ano todo, né? As pessoas perderam total a noção de que existem estações do ano e que a natureza responde com elas e que tem ciclos, muitas vezes. E se você não respeitar o ciclo natural da planta, ela vai ficar doente. E aí, para ela não ficar doente, continuar produzindo fruto, ela tem que estar ali recebendo muito aditivo químico para poder estar conseguindo ter essa produção durante o ano todo, né? Uhum. Então, quando a gente faz essa pergunta, qual sistema você alimenta quando se alimenta, é justamente isso. Esse alimento que eu estou comprando agora, ele veio de onde? Ele veio de uma feira orgânica, ele veio de uma agricultura familiar, ele veio de um pessoal que trabalha com recuperação de áreas degradadas com sistemas agroflorestais, ou ele veio de uma monocultura, entendeu? Ou ele veio de uma produção de alimento que é altamente contaminante, entendeu? E que muitas vezes tem relação além do trabalho de escravo, com a contaminação e morte de pessoas de população rural, que para a questão da saúde também tem um ponto também que tem que ser falado, que as pessoas pouco se falam, né, em relação a isso, da contaminação aguda. Né? As pessoas falam uma aguda, que esses casos ficam isolados e que a mídia não mostra, mas que a população rural sofre muito com elas. Muito. Sem dúvida, né? Acredito muito nisso. Então, quando você fala em questão de ecogastronomia, é respeitar também, claro, o produtor, a sazonalidade, se é um alimento bom, se é um alimento limpo, aquela coisa de uma rastreabilidade também, né? Da onde que veio. Exato. E desse sistema todo que eu estou alimentando. E que mais? Como que você vê a questão do consumo de carne? Já que você falou que tem todo o impacto aí em desmatamento, enfim, monocultura. Até porque a própria produção de soja, que é muito alta no Brasil, a maioria não vai para a produção de gado, de ração animal, que vai ser abatido para alimento. Sim, com certeza. A partir do momento que você diminui o seu consumo de carne ou simplesmente para o consumo de carne, você diretamente está contribuindo aí para o não desmatamento, você está contribuindo você já está economizando água, você acha que economizar água, por exemplo, é só o tempo que você fica debaixo do chuveiro. Só que, na verdade, isso é muito pouco. Se você parar de consumir carne, você está economizando muito mais água, entendeu? Porque é aquela coisa da gente começar a pensar que as coisas não acontecem só o que a gente consegue ver com nossos próprios olhos, né? Exato. Não é só ali a água que está caindo da torneira. Ai, fecha a torneira, menina, tá gastando água. Mas o consumo de carne está gastando milhões de águas. Então, você, quando para de consumir a carne, ou pelo menos diminui o consumo, você está contribuindo para a biodiversidade, você está contribuindo para a qualidade do ar, para a questão de mudanças climáticas, você está contribuindo para economizar água, tá? A produção de soja transgênica, sim, por mais que tem pessoas que falam, mas o gado hoje em dia é gado de pastagens. Ok, existe o gado de pastagem, mas ele é muito pouco, tá? Porque, entre aspas, é o que as pessoas falam de carne de primeira.
é a carne mais cara, que são o gado, que ele fica ali pastando e que, entre aspas, tem uma produção de carne mais... A maioria da produção de gado de período curto, né, eles têm que ser alimentados de ração, e essa ração é feita através de soja transgênica. Então, além de você desmatar para a produção das áreas do gado, você também desmata para produzir soja, e essa soja vai ser para a produção da ração animal. Então, você tem aí um desmatamento duplo, né? Então, não tem como, não para, é um ciclo, não ciclo, porque assim, o que acontece? A natureza, ela é um ciclo, o planeta é um ciclo. Então, qualquer ação que você faz está interferindo no próximo, está interferindo no meio ambiente. Não tem como. O ser humano que está acostumado a ter o ciclo completamente errado, de no mercado comprar um alimento, descartar isso de qualquer jeito, o lixeiro passa e não tem nem noção para onde isso vai e acha que está tudo bem. Só que não é assim. Hoje em dia não dá mais para pensar assim. Não é mais uma coisa de ativismo vegano, não é mais uma coisa de sou ecochata, é uma questão de saúde pública, é uma questão de sobrevivência da espécie humana. Sim. E claro, obviamente, já até previsto, já está mais do que a questão prevenir novas doenças e novas pandemias. Aí o pessoal fala, nossa, mas se isso está provado, se isso as pessoas sabem disso, por que então não existe políticas públicas, não existe essa questão de uma campanha forte de fazer com que as pessoas parem de comer carne? Porque, infelizmente, o mundo global está inserido no sistema capitalista, aonde o agronegócio ainda rege a economia dos grandes. Então, as grandes empresas, então o monopólio econômico é muito grande e concentrado nessas empresas, nesses grandes latifundiários, e que são as pessoas, que muitas vezes, por exemplo, tem empresas que agora eu não vou nem citar o nome das empresas, nem de transgênico, nem de nada, mas tem empresas, por exemplo, que a mesma empresa que fabrica o agrotóxico é a mesma empresa que fornece a semente, que é a mesma empresa que tem remédio na farmácia. Entendeu? Eu não vou citar nomes, mas existe. Então, tem um monopólio muito grande. Então, enquanto a economia estiver acima, acontecendo, porque qual é a desculpa? Consumo de carne, mas e como é que vai fazer com a economia? Vai despencar, as pessoas vão ter fome, as pessoas vão ser isso. Só que quando a gente passa a estudar a produção de alimento, a gente sabe que a fome também é uma questão política, porque a natureza, ela tem a capacidade de fornecer alimento para uma população imensa. Aí seria tema de outra live, por exemplo, as plantas alimentícias não convencionais, os alimentos silvestres, já é muita coisa, entende? Mas de forma geral, infelizmente a gente ainda tem essa questão econômica acima do bem-estar da população e do meio ambiente, até em colapso, né? Portanto, a gente está num momento de colapso. A gente tem que levar essa pandemia como uma reflexão de colapso mesmo, de tipo, a gente precisa fazer algo, porque senão, se isso e achar que foi só um vírus, nossa, que horror, sofremos uma pandemia, agora está tudo controlado, pandemias, outros problemas graves, né, se a gente não mudar esse nosso estilo de vida. Sem dúvida, sem dúvida. Então, para deixar mais claro aqui para quem está ouvindo a gente, e até para a gente encerrar pela questão do tempo mesmo, quais são suas dicas práticas de como a gente pode diminuir esse impacto ambiental através de nossas escolhas? Já acredito que você vai falar diminuir ou cessar o consumo de carne, principalmente a carne bovina? Sim, para a questão de desmatamento, principalmente a carne bovina, mas para doenças, por exemplo, a criação de frangos, o sistema aviário também é muito complexo, né? Sem falar do pescado. Então, entre aspas,
com certeza a diminuição ou parar totalmente, né, o consumo de carne, né, fazer a segunda sem carne, pelo menos, começar o processo devagar, né, começar assim, começa a pegar já em valores éticos, aí você acaba sendo mais fácil de você fazer certas escolhas, né? Então, repensar aí o seu consumo de carne, consumo de laticínios, o consumo, na verdade, em geral, de proteínas, de alimentos de origem animal, né? Em geral, você já está contribuindo muito para as questões ambientais, tá? Quando se fala na questão do reino vegetal, tentar o máximo que possível feiras orgânicas, tá? Feiras de pequenos produtores, tentar procurar, por exemplo, aonde vende produtos do MST, que são pessoas que valorizam a terra, que são produtos ótimos e que eles fazem recuperação diária, os produtos estão limpos. Tá. E aí você ainda consegue aí incentivar essas pessoas. Então, entre aspas, né, procurar esses locais. Eu não consigo ter acesso a esses alimentos. Tenta procurar e reivindicar, porque tem a lei do capitalismo, né? Quanto mais pessoas procuram, mais pessoas começam a vender. Quanto mais tem venda, o valor também diminui. Então, se as pessoas começarem a procurar por alimentos orgânicos, vai ser mais fácil de você encontrar esses alimentos. Então, é reivindicar os seus direitos, porque você tem o direito de ter acesso a um alimento saudável. Entendeu? Você tem esse direito, tá? E dá valor para a feira, porque você está comprando direto do produtor. Então, você consegue pagar mais barato e o produtor ganha mais, porque não tem intermediários. Tá. A partir do... Se for possível. Porque, além de você comprar, por exemplo, orgânicos em sacolão ou supermercados grandes, tem a questão da embalagem. Na feira livre não é embalada. No supermercado, no hortifruti, para você poder separar os alimentos convencionais dos orgânicos, eles precisam estar embalados com a certificação orgânica, porque senão mistura tudo. Como é que você vai fazer? E aí, infelizmente, tem a questão da embalagem. Então, assim, são coisas que, se possível, direto com produtores em feiras orgânicas. Se não for possível, ok, mas aí você comprou um alimento orgânico que veio numa embalagem, dar o descarte correto dessa embalagem, tentar mandar para reciclagem. Pequenas coisas que a gente faz já ajuda. Então, se precisou de embalagem, tá? Não tenho acesso à alimentação orgânica de jeito nenhum. Procure os alimentos sazonais, econômicas por questões financeiras e que não é orgânico, não tenho como ter acesso a esse alimento. Procure os alimentos que são da época, porque geralmente os alimentos da época, além de serem mais baratos, eles estão mais saudáveis, porque eles estão na época certa de produzir. Então, teoricamente, eles também têm menos veneno, tá? Então, assim, a gente sai do ótimo, maravilhoso, que seria plantar na sua casa ou pegar direto com o produtor, e indo ali de acordo com tentar fazer isso, né? Como que você pode também diminuir aí o impacto ambiental no consumo de alimentos? Consumindo todas as partes dos vegetais, consumindo casca, consumindo talo, jogando menos alimento possível, porque você acaba aproveitando muito mais, você compra menos coisas, porque você aproveita mais do alimento, entendeu? Você chega na feira e fala, olha, eu quero brócolis com o talo e com a folha, porque eu tô pagando caro, porque esse bichinho é orgânico, eu não quero só a florzinha ali embalada no isopor, eu quero o alimento inteiro. Dependendo se você é uma pessoa sozinha na sua casa, consumindo a folha do brócolis, você já economiza e não precisa nem comprar um maço de couve, por exemplo, já que a folha do brócolis e a couve são da mesma família. Você tem ali já um maço de verdura de Braxas que veio junto ali do brócolis. Então, são essas pequenas coisas que você pode estar fazendo no dia a dia. Então, tentar ver o máximo de onde vem o seu alimento, né? Tentar pensar se é orgânico, se for convencional, respeitar a sazonalidade, ir na feira livre, pedir o máximo de talo e folha, e além de, claro, fazer o descarte correto das embalagens, né, de tudo que você for consumir. Né? Aqui a gente está falando só de alimentação, né, porque o consumo em geral, todas essa pergunta, qual sistema você alimenta quando se alimenta, você pode fazer para qualquer tipo de consumo.
de roupa, de cosméticos, de sapato, de tecnologia. Você pensa, de onde vem isso? Porque aonde você entrega o dinheiro não é uma coisa ruim. Dinheiro é uma coisa maravilhosa. É colocando o dinheiro que eu trabalhei, que eu me esforcei tanto para ganhar. Eu estou incentivando pessoas, empresas e marcas que estão contribuindo para o meio ambiente, ou eu estou colocando meu dinheiro e incentivando um sistema que só pensa em lucro, que não está nem aí para nada, porque não adianta a gente reclamar se a gente está sustentando financeiramente essas pessoas, porque teoricamente, se ninguém mais comprar, não existe aquele produto. Exato. Né? Então, aqui eu estou focando nas dicas alimentares, que é o nosso foco, né? Perfeito, perfeito. E olha, por conta do tempo, Paulinha, eu acho melhor a gente encerrar para não ficar muito longo. Tá. Algumas partes da nossa gravação ficaram um pouco falhas, mas vocês que estão ouvindo a gente entenderam, que eu sei que dá para entender, é só um pouquinho de paciência. A Paulinha, ela mora numa região rural, né, que tem essas dificuldades também, mas vocês entenderam a mensagem toda, tem muita coisa, e o mais importante, a gente pode fazer a diferença. Né? Então, vamos encarar essas informações com algo para a gente refletir, o que a gente já pode mudar, o que a gente já pode fazer, como a Paulinha falou. A gente está em meio de uma pandemia e que nós temos impacto nisso também, né? Não é só culpar o animal, culpar o morcego, culpar a galinha da gripe aviária, não é isso. É muito mais do que isso. E como a gente tem um papel ali assertivo mesmo no meio ambiente, a gente pode caminhar para um desastre ecológico, que é o que a gente está indo, né? Ou para uma recuperação, e vai do que a gente está comendo, consumindo, né? Enfim, se descarta alimentos, se descarta. Então, é um mundo. Por isso que eu quis chamar a Paulinha aqui, para que vocês fiquem com essa mensagem de mudança. Eu acho que agora, nessa fase de isolamento, é a hora que a gente tem para a gente repensar mais em muita coisa. A gente está com um pouco mais de tempo para repensar, para reprogramar e ver dentro da minha casa que eu posso mudar, comigo, com a minha família, com os próximos, e com o impacto no mundo, porque a gente pode ser a mudança sim. Tá? Tem vídeos aqui para vocês de Segunda Sem Carne, tem vídeo de punk, tem vídeo de um monte de coisa. Eu tô procurando sempre trazer novidades aqui para vocês e assuntos, né, que a gente cansou já de falar, mas que ficou meio que um estigma, né, de é coisa vegana, é desse pessoal ativista, que não tem nada disso mais, foi o que a Paulinha falou. São coisas comprovadas cientificamente. Então, vamos abrir a cabeça da gente. Cada vez mais a gente veio aqui para aprender e para evoluir como ser humano. Então, Paulinha, eu quero muito te agradecer. Eu vou colocar os contatos da Paulinha aqui embaixo, gente. A Paulinha, ela é chefe ecológica, ela vem para São Paulo também, tá? Então, ela tem o cardápio dela só com comidinhas veganas. Ela também dá aula. Quando passar isso, ela vai fazer presencial, mas ela tem as coisinhas dela online, os melhores chocolates veganos da vida. Tem pão de beijo, tem tortinha, tem um monte de coisa. Ela tá sempre aí nesses eventos de gastronomia, tá? Então, conheçam o trabalho dela, que vale super a pena, né? Eu sou fã e sou fã da pessoa, né, dela também. Então, Paulinha, muito obrigada pela sua presença aqui, foi demais, demais. Mesmo com essas falhas, né, de internet que vocês vão ver aqui, vale a pena ver, rever e anotar as coisas, tá? Então, tá aqui o contato da Paulinha. Quer deixar uma mensagem final aí, Paulinha, para a gente encerrar? Sim, quero agradecer, né, primeiramente, de coração o convite. Para mim, eu adoro estar falando sobre essas coisas. E eu sempre converso sobre esses assuntos com a Pri. A Pri é minha nutricionista, nossa, há mais de 10 anos, ela me acompanha aí, né? Então, acho que sempre converso sobre esses assuntos polêmicos. Ela sabe que eu dou super valor para a questão de alimentação. Eu gosto muito também da questão ética do trabalho dela, que é por isso que é totalmente casado com os meus valores também. Então, muito feliz de estar podendo aqui contribuir, passar um pouquinho das nossas conversas particulares de reflexões de mundo para todos vocês, porque eu acho que é o momento da gente poder estar conversando e passar essa informação, né? E é isso, agradecer de verdade que a gente possa aproveitar esse momento aí, refletir realmente sobre o que a gente quer para o mundo, o que a gente quer para a nossa vida, o que a gente quer para os nossos filhos, e de que sim, às vezes a gente subestima a nossa capacidade e acha que o que a gente faz, que o problema é muito grande, o que a gente faz não vale nada, mas o que a gente faz vale muito, 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 tá? Então a questão aí da alimentação para a saúde, para o meio ambiente, ela é muito importante. Para a questão pessoal,
Eu sei que não tem nada a ver um pouquinho com o assunto, mas o pessoal fala, mas tem medo de parar de comer carne, por questão de proteína, de performance. Quem acompanha aí a minha nutricionista há mais de 10 anos, sou corredor. Procurem um profissional para orientar vocês, claro, nessa transição alimentar. Não saiam mudando totalmente a alimentação. Então, agora eu paro de comer carne, agora eu paro de comer tudo porque eu quero salvar o planeta, mas tenha a consciência, né? Faça um acompanhamento certinho para fazer toda a transição correta, para que você tenha saúde, mas, né, com uma alimentação vegana e vegetariana, e com isso ainda contribuir para o meio ambiente. Então é só ganho, você ganha e o mundo ganha, né? Então façam esse acompanhamento aí, Paulinha, sempre acompanhado. Aprendendo eu agradeço. Com você, amei. Não vejo a hora de botar esse vídeo para todo mundo ver. Então, sigam aqui a Paulinha também nas mídias sociais, tá tudo aqui na descrição. Me siga aí quem ainda não me segue, né? E vamos despedir aqui com algo saudável pela gente e até o vídeo. Um beijo, Paulinha. Obrigada. Tchau, gente. Beijo. Tchau.